fichamento literal e comentado do livro Timeu Critias, de Platão. Aqui é a introdução de Rodolfo Lopes. Comecemos. Da seção Personagens, abre aspas. Nos diálogos participam 4 personagens: Sócrates, Timeu, Hermócrates e Critias. Timeu não há evidências concretas de que tenha realmente existido. Platão, quando foi pela primeira vez a Sicília, conviveu muito de perto com Timeu de Lócride e também com Árquitas de Tarento. Se a existência do primeiro é duvidosa, quanto a do segundo não restam dúvidas. Além de um político exemplar, Árquitas foi um matemático brilhante. Por isso, é possível que Timeu represente Árquitas. Fecha aspas, páginas 20 e 21. Abre aspas. Os estudiosos questionaram se Timeu não será um simples pseudônimo de Platão. Fecha aspas, página 21. Abre aspas. Quanto a Critias, personagem responsável por narrar o episódio da guerra que opôs a Atenas Primeva Atlântida, é sem dúvida a figura que levanta mais dificuldades de ordem histórica. Fecha aspas, página 21. Abre aspas. No que respeita a Hermócrates, sua existência histórica ela é inegável. Fecha aspas, página 22. Seção dos aspectos temáticos estruturais dos antecedentes cosmológicos. Abre aspas. O texto do Timeu estabelece a constituição do mundo sensível e, posteriormente, dos seres que o habitam com particular evidência para o homem. Fecha aspas, página 23. Abre aspas. A clara e absoluta distinção entre uma dimensão pré-cósmica e outra pós-criação. Fecha aspas, página 24. Abre aspas. Quando o demiurgo fabrica a alma do mundo, falo através de uma mistura em que entram as naturezas do outro e do mesmo, as quais atribui 2 movimentos distintos, contudo complementares. Fez com que o movimento do mesmo se orientasse para a direita, girando lateralmente, e que o do outro se orientasse para a esquerda, girando diagonalmente. Tal como acontece com o amor e a discórdia de Empédocles, que atuam com os elementos de um modo diametralmente oposto, promovendo ainda assim o intercâmbio cíclico entre si. Fecha aspas, página 26, uma breve observação, uma relação íntima, do ser com a alteridade, do um e do outro. Abre aspas. Outra grande influência na composição do Timeu foi, conforme dissemos, o pitagorismo. É de tal modo acentuada que, durante a antiguidade, alguns comentadores neoplatônicos acreditavam que Platão se baseara na obra Sobre a Alma do Mundo, da autoria do suposto filósofo pitagórico Timeu de Lócride. Embora hoje se saiba que se trata apenas de uma versão dórica do texto de Platão, acentuada é a presença do pitagorismo no diálogo. Fecha aspas, página 27. Abre aspas. Ora, para estabelecer esse contato entre divino e humano, seria imprescindível esta vertente teológica, e Platão viu nos ensinamentos do pitagorismo essa preciosa ferramenta, pois combinavam o saber físico com a atitude teológica. Fecha aspas, página 28. Abre aspas. Numa dimensão simbólica, é por intermédio de Pitágoras que Platão tem acesso às ferramentas teóricas órficas que lhe permitirão sondar os procedimentos divinos pelos quais o mundo e o homem foram constituídos, e a partir do que tem diante dos olhos para chegar regressivamente à sua criação. Essas ferramentas são fundamentalmente a matemática, sobretudo as suas vertentes geométrica e estereométrica, a música e a astronomia que, utilizadas em conjunto, permitirão uma observação do mundo fenomênico de que se poderão retirar conclusões com valor filosófico. Fecha aspas, página 29. Abre aspas. Os astros, tal como os sons, circulam junto a diferentes distâncias uns dos outros, os astros em espaço, os sons em tempo, mas de acordo com uma relação numérica que determina a harmonia do conjunto. É a este raciocínio que, segundo Aristóteles, sobre o céu, os pitagóricos chamavam a música das esferas. Fecha aspas,
página 30. Da seção do discurso do Timeu, abre aspas. Como dissemos, a intervenção de Timeu versa sobre o processo de criação do mundo e de todas as coisas que o habitam, homem, restantes animais, deuses e até as plantas. Trata-se, pois, de uma tentativa de estabelecer um modelo explicativo do mundo assente em axiomas e pressupostos sólidos, uma cosmologia. Fecha aspas, página 31. Abre aspas. Platão recorre a um artifício deveras surpreendente, pautar o discurso pela verossimilhança, mais do que pela certeza, e assim apresentar uma proposta plausível em vez de um tratado dogmático e vinculativo. Fecha aspas, página 31. Seção 2.1 dos pressupostos iniciais. Abre aspas. O que é aquilo que é sempre e não devém, e o que é aquilo que devém sem nunca ser? Um pode ser apreendido pelo pensamento, com auxílio da razão, pois é imutável. Ao invés, o segundo é objeto da opinião acompanhada da irracionalidade dos sentidos e, porque devém e se corrompe, não pode ser nunca. Fecha aspas, página 32. Abre aspas. É fulcral que, antes de tudo, Timeu distinga aquilo que é sempre daquilo que está sempre sujeito ao devir e, por isso, nunca chega a ser. Trata-se da célebre diferença entre o que pertence ao inteligível e o que diz respeito ao sensível, um dos pilares do platonismo. A essa distinção surge associada uma outra, de caráter epistemológico, que tem que ver com a forma como cada um desses níveis ontológicos pode ser apreendido. Se o que é cabe ao pensamento e à razão, já o que pertence ao nível do devir destina-se apenas ao ser captado pelos sentidos. Toda essa argumentação em torno da distinção entre o sensível e o inteligível faria adivinhar a célebre oposição platônica entre opinião, doxa, e saber, episteme, estando a primeira destinada ao que devém e a segunda ao que é. Fecha aspas, página 32. Abre aspas. Ora, se o mundo é deveniente, como produzir um discurso verdadeiro e estável sobre ele? De acordo com o preceito platônico, todas as coisas devenientes são geradas por uma causa. No caso do mundo, a sua causa foi uma divindade, o demiurgo, que fabricou por meio de um ato intelectivo de contemplação do arquétipo imutável. Ou seja, se o mundo consiste numa entidade fabricada a partir de um arquétipo, significa que esse mesmo mundo é já por si uma representação. Fecha aspas, página 33. Seção Intelecto e Necessidade. Abre aspas. Na verdade, nas leis, Platão define o demiurgo como responsável por governar tudo e por ter ordenado o mundo. Manifesta-se no movimento dos corpos celestes, os quais os homens devem observar e seguir como paradigma. Fecha aspas, página 35. Da seção do demiurgo. Abre aspas. Timeu começa por definir o agente que constituiu o mundo como um deus, theos, bom, ágatos, e absolutamente livre de inveja. Como é evidente, o estatuto divino do demiurgo não coincide de forma alguma com o das divindades tradicionais do Olimpo grego. Ao contrário destes, que protagonizam episódios de adultério, Afrodite e Ares, guerras, a revolta dos gigantes, e manifestam atributos opostos à bondade como a ganância, de Cronos e posteriormente Zeus, bem como interferem em certa medida com a ação cotidiana dos homens. Os poemas homéricos são bom exemplo disso. O demiurgo é todo ele bom e, após ter criado sua obra, retira-se não interferindo mais. Se situa num patamar superior ao das outras divindades tradicionais. Além disso, também a sua metodologia é descrita à luz de critérios humanos, pois descobre por meio de um raciocínio, logismos, e obedece a uma estrutura matemática. Fecha aspas.
páginas 38 e 39. Abre aspas. O demiurgo empreende uma atividade mimética. Ao criar o mundo sensível por meio da imitação do arquétipo, assemelha-se em grande medida a uma superfície. Assim, põe os olhos nas coisas que se mantêm sempre iguais, as ideias. Partindo desse conhecimento prévio, age sobre o material de modo a dotá-lo de ordem, pois que antes estava desordenado. Fecha aspas, página 39. Abre aspas. Ela, a atividade do demiurgo, é mimética, o que se situa num âmbito muito próximo do poético. Como ferreiro, como pintor, como oleiro, como tecelão, como agricultor. Fecha aspas, páginas 39 e 40. Abre aspas. Sua atividade consiste em contemplar o arquétipo para trabalhar o material de modo a dotá-lo de ordem, ele que antes estava desordenado, mas não é especificada a natureza desse material. Ora, se a função é ordenar, organizar e impor medida e proporção onde não havia, por meio da geometria e da matemática, a matéria-prima de que parte será obviamente o substrato pré-cósmico que existia no caos anterior à demiurgia. Vejamos o exemplo dos elementos. Antes disso acontecer, todos os elementos estavam privados de proporção e de medida. Na altura em que foi empreendida a organização do universo, primeiro o fogo, depois a água, a terra e o ar, ainda que contivessem certos indícios de como são, estavam exatamente num estado em que se espera que esteja tudo aquilo de que um Deus está ausente. Começaram a ser configurados através de formas e de números. Fecha aspas. Página 41. Abre aspas. Também como pai, nesse sentido de educador, o demiurgo é, para os homens, um exemplo a seguir. Ele é o arquétipo a que o filósofo deve aspirar. Fecha aspas, página 42. Seção 2.4 do terceiro nível ontológico. Abre aspas. Dicotomia ontológica inicial ser-devir, acrescentando estes dois tipos aquilo que chama de um terceiro de outra espécie. Este terceiro tipo carece de clareza e estabilidade epistemológica, porquanto é acessível por meio de um certo raciocínio bastardo, que carece de credibilidade. Timeu caracteriza-o como um tipo difícil e obscuro, invisível e amorfo. Fecha aspas. Páginas 42 e 43. Abre aspas. Como formular um discurso que se reporta a algo imperscrutável? A dificuldade é desde logo anunciada pela incapacidade de o objetivar na linguagem. Isso é evidente tanto nas palavras do protagonista como nas interpretações produzidas ao longo dos séculos. É que o termo chora, é apenas uma das designações que recebe no texto, aquela que a tradição fixou. Além desta, que vertemos por lugar, o terceiro tipo é também chamado receptáculo, suporte de impressão, mãe, aquilo em que, localização e local. Mais indiretamente é comparável a uma mãe e a uma ama. Todas elas que, de modo geral, se enquadram numa descrição da chora como suporte de alguma coisa e parecem conferir-lhe uma concepção espacial. Fecha aspas, página 43. Abre aspas. Termos como lugar, local e aquilo em que denuncia a impossibilidade de apontar onde é exatamente. Fecha aspas, página 44. Abre aspas. A chora evidencia características do inteligível e do sensível. É invisível e amorfa, ao mesmo tempo que tangível, mas apenas pensável por um raciocínio bastardo. A esta constituição ontológica híbrida acresce o fato de, em termos espaciais, ser caracterizada de modo ambíguo. É extensão ou espaço como condição de localização. Providencia uma localização a tudo quanto pertence ao devir.
e ao mesmo tempo o próprio local ocupado por um determinado corpo, a natureza que recebe todos os corpos, isto é, a realização daquela extensão. A impossibilidade de associá-la em definitivo a uma das categorias ontológicas e a uma das acepções espaciais, por partilhar características que se aplicam a ambos os membros da equação, convida-nos a considerar que se possa situar no plano da abstração. Isto é, se não pertence ao inteligível nem ao sensível, bem como não admite por inteiro o local de contato entre os dois níveis, resta considerar esse lugar como uma abstração do espaço de particularização. Não é senão o particular pensado eideticamente. Só uma breve nota, fechando aspas, página 44, breve nota que essa reflexão permite enxergar o aspecto trajetivo da Shora, trajetivo em Augustenberg, Aliás, talvez a trajetividade seja a característica maior da sua, vamos dizer, epistemologia, se é que ela reivindica uma epistemologia, ainda que ela seja um nível ontológico. Mas isso é para se pensar em outro momento, e também essa sua característica, de um lugar não geográfico, é algo que soa bastante novo, sobretudo dentro do escopo de uma ciência como a geografia, a ciência espacial, como é possível, uma categoria espacial não geográfica. Retomando, abre aspas, é comparada a uma mãe ou a uma ama. Recebe sempre tudo e nunca em circunstância alguma assume uma forma que seja semelhante a algo que nela entra. Jaz por natureza como um suporte de impressão para todas as coisas. Mas o que nela entra e dela sai são sempre imitações do que é sempre, impressas nela de um modo misterioso e admirável, fecha aspas, página 45. Outra breve nota. Afinal, o que sai dela é o devir. E o devir é a mimese do que é. Ou seja, o topos, na possibilidade hermenêutica, deveniente por natureza, é mimese de algo que é? Seria mimese ou representação ou semelhança e do que, Não sei se é possível responder isso. Retomando, abre aspas. O recurso ao metafórico parece assim agravar o caráter difícil e obscuro tanto do assunto como da sua explicação. Mas se aceitarmos a premissa de que um discurso e o seu objeto partilham da mesma natureza, será de esperar que a natureza da própria Shora há de ser também metafórica. Fecha aspas, página 45. Talvez poética. Abre aspas. A metáfora consiste na coligação de dois termos através de um elemento intermédio que permite uma transferência de sentido bidirecional. Isto é, as duas extremidades do aparelho conceitual estão coimplicadas porquanto unidas pelo terceiro termo. De modo análogo, a Shora representará o ponto intermédio de coligação entre o arquétipo e os particulares. Fecha aspas. Páginas 45 e 46. Abre aspas. Também nessa perspectiva parece inscrever-se o caráter mimético da Shora. Tudo o que nela entra e dela sai são imitações do que é sempre. Por um lado, não é o próprio arquétipo que entra no lugar de participação, mas apenas as suas imitações. Por outro, o particular e a própria particularização resultam como imitações do próprio arquétipo mediadas justamente pela Shora, fecha aspas, página 46. Abre aspas. A exposição deste terceiro tipo insiste nas constantes transformações a que todas as coisas estão sujeitas e que erradamente designamos por isto, quando deveríamos optar por o que em determinadas circunstâncias está assim. Por exemplo, aplicamos o termo água, independentemente de aquilo que referimos estar em estado líquido, sólido ou gasoso. Conclui-se que a Shora pode ser isto, ao passo que as coisas que nela entram e dela saem
são apenas que está assim. Ajuda a esclarecer a distinção ontológica fundamental entre as duas dimensões. Enquanto isto, ser, a e só a chora tem um sentido substantival de ser e, por conseguinte, uma natureza substancial, ser. Já os particulares, devir, enquanto aquilo que está assim, devir, estão limitados ao âmbito adjetival, devir. Fecha aspas, página 46. Abre aspas. Atribui aos particulares um estatuto de meras entidades relacionais e, como tal, diametralmente opostos da substancialidade do arquétipo. Fecha aspas, página 47. Abre aspas. Além desta linha de interpretação espacial da chora, existe uma outra que podemos chamar material. A identificação entre espaço, chora e matéria, Rilé. Fecha aspas, página 47. A seção 2.5, Estatuto do Discurso, abre aspas, a terceira forma de ser, a chora, e dois níveis ontológicos, ser e devir, e posteriormente a introdução do terceiro chora, fecha aspas, página 51 e 52, então apenas a retomada do que é tratado no discurso. Seção 3, agora o discurso de Critias. Abre aspas, muito sucintamente, a intervenção de Critias resume-se à descrição de dois mundos antagônicos, a Atenas primeva e a Atlântida. Mais propriamente, trata do conflito em sentido literal que travaram entre si. Fecha aspas, página 53. Abre aspas. Começa por dar conta do território, da população e da organização social de uma Atenas situada num tempo primordial, 9.000 anos antes de Platão, e termina com um ensaio coreográfico mais desenvolvido sobre uma monumental ilha situada para além das colunas de Heráclis, Estreito de Gibraltar, cujos habitantes, a dada altura, decidiram dominar os povos e cidades do Mediterrâneo, incluindo Atenas. Fecha aspas, página 54. A breve nota, né? Acho que pode-se dizer que é um dos primeiros trabalhos geográficos, né? Por reunir aspectos físicos e políticos da vida na Atlântida, ainda que sua existência levante dúvidas. Ao próprio Critias. Retomando, abre aspas, podemos considerar abordar a narrativa sob uma de duas perspectivas. Reconhecer-lhe um fundo histórico, ou considerá-la uma ficção forjada pelo próprio Platão, fecha aspas, página 54. Seção 3.1, a historicidade da narrativa sobre a Atlântida. Abre aspas. Especial atenção mereceu a hipótese Creta, que inicialmente granjeou alguma credibilidade. Fecha aspas, página 55. Abre aspas. A crença de que a civilização representada no discurso de Critias terá um referente histórico é cada vez mais residual no âmbito da comunidade científica. Na verdade, a grande maioria dos títulos que têm sido publicados tomam como princípio sua anistoricidade. Fecha aspas. Página 56. Seção 3.2. A narrativa sobre a Atlântida é uma invenção de Platão. Abre aspas. Critias refere que aquilo que está prestes a contar é absolutamente verdadeiro, ou seja, o seu discurso é histórico. Na verdade, a sua intervenção deixa transparecer várias características e preocupações próprias de um historiador. O fato de descrever geográfica, social e politicamente as duas forças antes de entrarem em combate. Fecha aspas. Página 57, breve nota, né? A gente tem aí a oposição entre mitos e logos, narrativa e discurso, real e concreto e abstrato. Abre aspas. A incomensurável fertilidade das terras da Ática primeva, que reduzia ao mínimo o trabalho agrícola, relembra inevitavelmente a idade do ouro de Hesíodo. Fecha aspas, página 59. Abre aspas.
Os anéis que estruturaram a principal cidade da Atlântida evocam a descrição do aparelho defensivo da cidade persa de Ecbatana. Fecha aspas, página 60. Abre aspas. Há na narrativa de Critias elementos pertencentes a outras culturas ou civilizações, como Cartago, a Creta do período minoico ou o próprio Egito. Fecha aspas, página 60. Abre aspas. É bastante provável que o conflito entre Atenas Primeva e a Atlântida seja uma adaptação de uma batalha travada pelos egípcios, no tempo de Ramsés III, contra os chamados povos do mar. Fecha aspas, página 61. Abre aspas. Representação do outro através dos olhos de um grego. Uma geografia imaginária de um mundo também ele imaginário e sobretudo imaginado, mas sempre a partir do repositório cultural de que emerge o sujeito. Fecha aspas. Página 61, uma breve reflexão. Daí essa atenção mitos, logos, como um aporte a episódios históricos reais, contornados por elementos mítico-poéticos da época, como a Idade de Ouro, as referências ao panteão grego, isto é, os deuses olímpicos. Mais do que pensar nos polos mitos, logos, abstrato e concreto, talvez seja melhor pensar em concreção do mito, isso é, uma narrativa ficcional a partir de elementos mítico-poéticos e históricos de fato. Abre aspas. Forte componente poético, mitológico, fecha aspas, página 62. Abre aspas. Quanto aos cidadãos e a cidade que tu ontem nos descreveste como um mito, ponhamo-los aqui transportando-os para a realidade. Fecha aspas, página 62. Abre aspas. Em vez de verdadeiro como oposto de falso, o discurso de Critias pretende ser concreto, ou melhor, concretizar o que fora teorizado. Desse modo, estaremos em condições de assegurar que o discurso de Critias se trata de uma narrativa ficcional forjada pelo próprio Platão a partir de elementos diversos, quer pseudo-históricos, quer poético-mitológicos, fecha aspas, página 63, abre aspas. Por que motivo Platão insiste em chamar verdadeira uma narrativa que monta com elementos ficcionais? A esta questão responde Morgan de um modo tão válido quanto eficaz. O discurso de Critias consiste numa dramatização prática da nobre mentira da República. Fecha aspas, página 63. É preciso, portanto, agora dar início à sessão Timeu. Portanto, já direto de Platão. Comecemos. Abre aspas. Temos primeiro que distinguir o seguinte: o que é aquilo que é sempre e não devém, e o que é aquilo que devém sem nunca ser. Um pode ser apreendido pelo pensamento, com o auxílio da razão, pois é imutável. Ao invés, o segundo é objeto da opinião acompanhada da irracionalidade dos sentidos e, porque devém e se corrompe, não pode ser nunca. Fecha aspas, página 94. Abre aspas. O demiurgo põe os olhos no que é imutável e que utiliza como arquétipo. Trata-se das ideias que são imutáveis, porquanto isentas das oscilações do devir. Quando dá a forma e as propriedades ao que ele cria. É inevitável que tudo aquilo que perfaz deste modo seja belo. Se, pelo contrário, pusesse os olhos no que devém e tomasse como arquétipo algo deveniente, a sua obra não seria bela. Fecha aspas, página 94. Abre aspas. Quanto ao conjunto do céu ou mundo, temos que apurar se sempre foi, sem ter tido origem no devir, ou se deveio, originado a partir de algum princípio. Deveio, pois é visível e tangível e tem corpo, assumindo todas as propriedades do que é sensível. E o que é sensível, na percepção dos sentidos, devém e é deveniente, como já foi dito. Fecha aspas, página 95. Abre aspas. Quanto ao mundo, temos que apurar o seguinte:
Aquele que o fabricou produziu-o a partir de qual dos dois arquétipos? Daquele que é imutável e inalterável ou do que devém? O mundo é a mais bela das coisas devenientes e o demiurgo é a mais perfeita das causas. Fecha aspas. Página 95. Abre aspas. É absolutamente inevitável que este mundo seja uma imagem de algo. Fecha aspas. Página 96. Abre aspas. Conforme o ser está para o devir, assim a verdade está para a crença. Fecha aspas. Página 96. Abre aspas. Será correto declarar que há um único céu, ou será mais correto dizer que há vários ou até infinitos? Há um único, já que foi fabricado pelo demiurgo de acordo com o arquétipo. É aquele que abrange todos os seres inteligíveis, de modo algum vir em segundo lugar a seguir a outro. Abre aspas. Não é possível que somente duas coisas sejam compostas de forma bela sem uma terceira, pois é necessário gerar entre ambas um elo que as una. Fecha aspas. Página 100. Abre aspas. De fato, a forma adequada ao ser vivo que deve compreender em si mesmo todos os seres vivos será aquela que compreenda em si mesma todas as formas. Fecha aspas. Página 102. Abre aspas. O Deus, graças à sua condição e virtude, constituiu a alma anterior ao corpo e mais velha do que ele, para o dominar e governar. Entre o ser indivisível, que é imutável, e o ser divisível, que é gerado nos corpos, ele misturou uma terceira forma de ser feita a partir daquelas duas. E quanto à natureza do mesmo e do outro, estabeleceu de igual modo uma outra natureza entre o indivisível e o divisível dos seus corpos. Fecha aspas. Página 105. Abre aspas. Ou seja, a alma do mundo foi formada com os mesmos três elementos que constituem as ideias: ser, mesmo e outro. Fecha aspas. Página 106. Essa é uma citação do Rodolfo Lopes. Retomando, abre aspas. Impôs-lhes aquele movimento circular que gira no mesmo local. Destes dois círculos, fez um exterior e outro interior. Então, determinou que o movimento exterior corresponderia à natureza do mesmo e o interior à do outro. Fez com que o movimento do mesmo se orientasse para a direita, girando lateralmente, e que o do outro se orientasse para a esquerda, girando diagonalmente. Fecha aspas, página 107. Abre aspas. Saber e intelecção. No que diz respeito àquilo em que se geram estes dois modos de conhecer, se alguma vez alguém disser que é outra coisa que não a alma, esse alguém estará a dizer tudo menos a verdade. Fecha aspas, página 109. Abre aspas. Os dias, as noites, os meses e os anos não existiam antes de o céu ter sido gerado, pois ele preparou a geração daqueles ao mesmo tempo que este era constituído. Todos eles são partes do tempo e o que era e o que será são modalidades devenientes. Fecha aspas, página 110. Abre aspas. Dizemos que é, que foi e que será, mas é a única palavra que lhe é própria de acordo com a verdade, ao passo que era e será são adequadas para referir aquilo que devém. Página 110. Abre aspas. Modalidades devenientes imitam a eternidade e circulam de acordo com o número. Além destas, há ainda as seguintes. O que aconteceu é o que está a acontecer. O que acontecerá é o que acontecerá, e o que não é o que não é. Sendo que nenhuma dessas afirmações é exata. Mas este não será o momento oportuno para nos determos nessas questões. Fecha aspas, página 110. Abre aspas. O arquétipo é ser para toda a eternidade, enquanto que a representação foi,
é e será continuamente e para todo sempre deveniente. Fecha aspas, página 111. Acho que só uma breve, né, reflexão. Então, o arquétipo são as ideias, ao passo, né, que a representação é o outro. Né? Então, é preciso ir pensando nos níveis ontológicos. Retomando, abre aspas. Abre aspas. O que foi a gênese dos deuses? De Gaia e Urano foram gerados Oceano e Tétis, seus filhos, e destes foram gerados Forces, Cronos e Reia, e todos aqueles que o seguiram. De Cronos e de Reia foram gerados Zeus e Hera, fecha aspas, página 116. Abre aspas. O temor, a cólera e todas as sensações que se lhe seguem e todas as que por natureza são contrárias. Se as dominarem, viverão de forma justa, mas, se forem comandados por elas, viverão de forma injusta. Aquele que viver bem durante o tempo que lhe cabe, regressará à morada do astro que lhe está associado, para aí ter uma vida feliz e conforme. Mas, se extraviar, recairá sobre si a natureza de mulher na segunda geração. E, se mesmo nessa condição não cessar de praticar o mal, será sempre gerado com uma natureza de animal, assumindo uma ou outra forma conforme o tipo de mal que pratique. Fecha aspas. Página 119. Abre aspas. Os homens que levem a vida de forma indigna assumirão formas animais em nascimentos futuros. Fecha aspas, página 119, aqui uma citação de Rodolfo Lopes. Abre aspas. À imagem da figura do universo, que é esférica, as divindades prenderam as órbitas divinas, que são duas, num corpo esférico. Este é que chamamos cabeça, que é a parte mais divina e domina todas as outras partes que há em nós. E para que não rolasse sobre a terra, que tem altos e depressões de todo tipo, e não tivesse dificuldade em transpor umas e sair de outras, deram-lhe este veículo para fácil dislocação. Daí que o corpo seja comprido e tenha por natureza 4 membros extensíveis e flexíveis, fabricados pelo Deus para a dislocação. Fecha aspas, página 123. Abre aspas. Entre todos os seres, o único ao qual é adequado possuir intelecto é a alma, pois esta é invisível, enquanto que o fogo, a água, a terra e o ar foram todos gerados como corpos visíveis, e que o amante da intelecção e do saber persegue, por necessidade, as causas primeiras do que na natureza é racional. Fecha aspas, páginas 126 e 127. Abre aspas. Devemos falar de ambos os gêneros de causas, distinguindo as que fabricam coisas belas e boas, com o intelecto, das que, isentas de intelecção, cada vez que produzem algo, o fazem ao acaso e sem ordem. Fecha aspas, página 127. Abre aspas. Em meu entender, a visão foi gerada como causa de maior utilidade para nós, visto que nenhum dos discursos que temos vindo a fazer sobre o universo poderia de algum modo ser proferido sem termos visto os astros, o sol e o céu. Foi o fato de vermos o dia e a noite, os meses, o circuito dos anos, os equinócios e os solstícios, que deu origem aos números que nos proporcionam a noção de tempo e a investigação sobre a natureza do universo. Fecha aspas, página 127. Abre aspas. Na verdade, nós tínhamos distinguido 2 tipos de ser, mas agora temos que estabelecer um terceiro de outra espécie. Um foi proposto como sendo o tipo do arquétipo inteligível e que é sempre imutável, e o segundo, como uma imitação do arquétipo, sujeito ao devir e visível. O terceiro é receptáculo e, por assim dizer, a ama de tudo quanto devém. Fecha aspas, página 131. Abre aspas. A água, quando congela, parece-nos estar a olhar para algo que se tornou pedra ou terra, mas quando derrete e se dispersa, esta torna-se bafo e ar. Qual deles podemos afirmar com firmeza que é uma coisa, seja ela qual for, e não for outra?
Fecha aspas, página 132. Confuso. Abre aspas. Aquilo que está assim recebe sempre tudo e nunca em circunstância alguma assume uma forma que seja semelhante a algo que nela entra. Jaz por natureza como um suporte de impressão para todas as coisas, sendo alterada e moldada pelo que lá entra. E por tal motivo, parece ora uma forma, ora outra. Mas sempre o que nela entra e dela sai são sempre imitações do que é sempre. Por enquanto, é necessário que tenhamos em mente que há 3 gêneros: aquilo que devém, aquilo em que algo devém e aquilo que à semelhança do qual se cria o que devém. Fecha aspas, página 134. Só uma breve reflexão, né? Portanto, é preciso pensar o que cria ou gera o devir. Aquilo que se assemelha é a Shora, né? A Shora imita o arquétipo. É importante sempre pensar que a Shora é deveniente e é mãe do que é devir também. Enfim, retomemos, abre aspas. Se o receptáculo fosse semelhante a alguma das figuras de natureza contrária ou heterogênea, assumiria mal a sua semelhança, na medida em que estava a exibir a sua própria aparência. Por isso, é necessário que aquele que recebe em si todos os gêneros esteja desprovido de todas as formas. Fecha aspas, página 135. Abre aspas. É como aqueles que se dedicam a modelar figuras em superfícies moldáveis. Não permitem que fique visível figura alguma que já lá estivesse, nivelando-as de antemão para que fiquem o mais lisas que lhe seja possível. Fecha aspas, página 135. Abre aspas. É-lhe conveniente, por natureza, que seja desprovido de todas as formas. É por isso que dizemos que a mãe do devir, do que é visível e de todo sensível, que é o receptáculo, não é nem terra, nem ar, nem fogo, nem água, nem nada que provenha dos elementos, nem nada deveniente a partir deles. Mas se dissermos que ela é uma certa espécie invisível e amorfa, que tudo recebe e que participa do inteligível de modo imperscrutável e difícil de compreender, não estaríamos a mentir. Fecha aspas, página 135. Abre aspas. Eis o modo mais correto de falar dela. A sua parte que está a arder aparece sempre como fogo. A que está úmida aparece como água, e a que aparece como terra e como ar, falo de acordo com as imitações que recebe de cada um. Fecha aspas. Página 136. Abre aspas. Devemos também dizer que todos os homens tomam parte em um, mas na intelecção só tomam parte os deuses e um reduzido tipo de homens, isto é, os filósofos. Sendo assim, convenhamos que há uma primeira espécie que é imutável, não está sujeita ao devir, nem à destruição, que não recebe em si nada vindo de parte alguma, nem entra em nada, seja o que for. Não é visível nem de outro modo sensível, e cabe ao pensamento examiná-la. Há uma segunda, que tem um nome igual àquela, que é sensível, é deveniente, está sempre em movimento, é gerada num determinado local para, de seguida, se dissolver de novo, além de que é apreendida pela opinião e pelos sentidos. Há um terceiro gênero que é sempre o do lugar, Shora, não admite destruição e providencia uma localização a tudo quanto pertence ao devir. É acessível por meio de um certo raciocínio bastardo, sem recurso aos sentidos. Fecha aspas, página 137 e também 138. Retomamos aqui, abrindo aspas, uma imagem que não tem em si mesma nada daquilo a partir do qual se gerou. É um simulacro que está sempre a fugir de outra coisa.
assenta, por esses motivos, o seu devir numa outra coisa, aderindo assim a uma existência qualquer que ela seja. Caso contrário, ela não será absolutamente nada. Fecha aspas, página 138. Abre aspas. Uma descrição em jeito de síntese. O ser, o lugar e o devir são três coisas distintas, de três maneiras diversas e anteriores à geração do céu. A ama do devir, outra das designações para Chora, por ficar umedecida e ardente e receber as formas da terra e do ar, e por sofrer todas as impressões que as acompanham, aparece a visão sob múltiplas feições. Mas, por causa de estar plena de propriedades que não são semelhantes nem equilibradas, não estando ela própria nada equilibrada, a balançar irregularmente para todos os lados, é sacudida pelos elementos e, ao ser movimentada, ela própria novamente os sacode. Sendo os elementos assim postos em movimento, separam-se tal como acontece com as sementes, quando são agitadas e peneiradas por meio de joeiras ou de outros instrumentos usados para a depuração dos cereais. As partes densas e pesadas vão para um lado, enquanto que as esparsas e leves são transportadas e assentam noutro local. Assim, os quatro elementos são ao mesmo tempo sacudidos pelo receptáculo, ele próprio produzindo um movimento semelhante ao de um instrumento para sacudir. Fecha aspas. Página 139. Abre aspas. É necessário ter em conta que existem outros gêneros de fogo, como a chama e aquilo que emana da chama, que não queima, mas fornece aos olhos a luz, e aquilo que, quando a chama se extingue, dela subsiste nos corpos inflamados. O mesmo se aplica ao ar. Aqui, naquela forma mais pura, nos referimos como o termo éter, enquanto que para a mais turva designamos por nevoeiro e escuridão, existindo também noutras formas. Quanto aos tipos de água, em primeira instância, dividem-se em dois gêneros, o líquido e o passível de se liquefazer. Fecha aspas, página 150. Abre aspas. Os nomes tremor e arrepio, esta impressão em geral e aquilo que provoca, tem o nome frio. Fecha aspas, página 157. Abre aspas. Duro é aquilo a que a nossa carne cede, e mole é aquilo que cede à carne. Fecha aspas, página 157. Abre aspas. Para que se explique com o máximo de clareza o pesado e o leve, examinemo-los juntamente com aquilo a que chamamos por baixo e por cima, que dividem o universo em duas partes. A de baixo, para onde é levado tudo quanto tem uma massa corpórea, e a de cima, para onde tudo se dirige contrariado. Fecha aspas, página 157. Abre aspas. Por andarmos sobre a terra, separamos gêneros térreos, às vezes até a própria terra, e contra a natureza, atiramo-los com violência para o ar que é dissemelhante, pois ambos se mantêm naquilo de que são congêneres. Mas o mais pequeno acompanha mais facilmente o arrastamento para o dissemelhante do que o maior. Por isso lhe atribuímos a propriedade leve a ele e, em cima, ao local para onde foi arrastado, e ao oposto, pesado e embaixo. Fecha aspas. Página 159. Abre aspas. No que respeita às questões que são comuns a todo o corpo, resta uma importantíssima que é a causa dos prazeres e das dores, relembrando a distinção que estabelecemos anteriormente entre a natureza do que se move facilmente e do que se move a custo. É necessário que tenhamos em mente o seguinte: uma impressão violenta e em desacordo com a natureza que se gera em nós de forma súbita é dolorosa, mas, pelo contrário, o regresso ao estado natural de forma súbita é aprazível. Já uma impressão moderada e faseada não é sentida. Fecha aspas, páginas 160 e 161. Abre aspas. Dor quando são alterados. Prazer quando regressam novamente ao estado original. Fecha aspas. Página 162. Abre aspas.
Enquanto um Deus é suficientemente conhecedor e ao mesmo tempo capaz de fazer a mistura de muitas coisas em conjunto numa só e novamente de dissolver o que é uno em múltiplas coisas, nenhum homem é, neste momento, nem alguma vez será capaz de fazer qualquer das duas operações. Fecha aspas, página 168. Abre aspas. Foi ele próprio que forjou o bom funcionamento em tudo o que é deveniente. Por isso, é necessário distinguir duas espécies de causas, a necessária e a divina. E é a divina que devemos procurar em tudo, com vista à obtenção de uma vida feliz, na medida em que a nossa natureza o admita. Quanto à necessária, é em função da divina que a procuramos, tendo em mente que sem as causas necessárias, não podemos ocupar das próprias causas divinas, as únicas com que nos preocupamos, nem apreendê-las, nem participar delas de qualquer modo. Fecha aspas. Página 169. Abre aspas. Em virtude de estas coisas estarem desordenadas, o Deus criou em cada uma delas uma medida que servisse de referência tanto a cada uma em relação a si mesma, como também em relação às outras. Fecha aspas. Página 169. Abre aspas. Mas tudo isso Deus começou por organizar e em seguida constituiu o universo a partir delas. Um ser vivo que contém em si mesmo todos os outros seres vivos, mortais e imortais. E ele mesmo se tornou demiurgo dos seres divinos. Fecha aspas, página 170. É um trecho interessante. Se um ser vivo pode estar inserido em outro, né? Não apenas seguindo, acho que esse exemplo, mas vários outros, né? Seria possível, portanto, que um lugar estivesse inserido em outro, né? Ainda pensando como se a Shora fosse encontrada em um topos ou numa paisagem. Acho que sim, acho que é possível pensar nesse tipo de inserção, né? Sem alguma oposição ontológica. Retomando, abre aspas. Estes, imitando, depois de terem recebido o princípio imortal da alma, tornearam para ele um corpo mortal a que deram como veículo todo o corpo e nele construíram uma outra forma de alma, mortal, que contém em si mesma impressões terríveis e inevitáveis. Primeiro, o prazer, o maior engodo do mal. Em seguida, as dores, que fogem do bem. E ainda a audácia e o temor, dois conselheiros insensatos. A paixão, difícil de apaziguar, e a esperança, que induz em erro. Tendo misturado essas paixões juntamente com a sensação irracional e com o desejo amoroso que tudo empreende, constituíram a espécie mortal submetida à necessidade. Fecha aspas. Página 170. Abre aspas. Temos que admitir que a doença da alma é a demência, e há dois gêneros de demência, a loucura e a ignorância. Fecha aspas, página 199. Abre aspas. Ninguém é mal propositadamente, pois o mal torna-se mal por causa de alguma disposição maligna do corpo ou de uma educação mal digerida. Essas são inimigas de todos e acontecem contra a nossa vontade. Além disso, quando há homens assim mal constituídos pelas cidades, as instituições políticas e os discursos produzidos em privado ou em público são maus. Fecha aspas, páginas 200 e 201. Abre aspas. Tudo que é bom é belo, e o que é belo não é assimétrico. Fecha aspas, página 201. Abre aspas. Existem dois tipos de apetites. Um de alimento, que provém do corpo, e outro de pensamento, que provém da parte mais divina que há em nós. Fecha aspas, página 203. Abre aspas. O matemático ou qualquer outra pessoa que se dedique intensamente a uma atividade intelectual deve compensá-la com o movimento do seu corpo, associando-lhe ginástica. Em sentido inverso, aquele que molda o corpo cuidadosamente deve compensar com os movimentos da alma, servindo-se da música e de tudo quanto diz respeito à filosofia. Fecha aspas, página 203.
Abre aspas. O corpo é aquecido e arrefecido por aquilo que nele entra, e, novamente, é seco e umedecido pelo que vem do exterior. O melhor dos movimentos do corpo é aquele que é produzido por ele próprio e nele próprio, pois é o movimento de natureza mais próxima do pensamento do universo, e os produzidos por outra coisa são inferiores. Fecha aspas. Página 204. Abre aspas. A constituição dos seres vivos em todo o conjunto das espécies tem uma duração de vida pré-definida e cada ser vivo nasce com a existência que lhe foi destinada. Fecha aspas. Página 205. Abre aspas. Quanto à espécie de alma que nos domina, é necessário ter em conta o seguinte: um Deus deu a cada um de nós um daimon, aquilo que dizemos habitar no alto do nosso corpo, e dizemo-lo muito corretamente, e nos eleva desde a terra até aquilo que é nosso congênere no céu, porque somos uma planta celeste e não terrena. Abre aspas. Aliás, fecha aspas, páginas 206 e 207, abre aspas. É absolutamente inevitável que nele surjam pensamentos imortais e divinos, já que se ateve ao que é verdadeiro. Fecha aspas, página 207. Abre aspas. Ao cuidar sempre da parte divina que contém em si, tenha em ordem o daimon que habita dentro de si, bem como seja particularmente feliz. Fecha aspas, página 207. Abre aspas. Os movimentos congêneres do que há de divino em nós são os pensamentos. Corrigindo, através da aprendizagem das harmonias e das órbitas do universo, as órbitas destruídas nas cabeças na altura da geração, tornando aquilo que pensa semelhante ao objeto pensado, de acordo com a natureza original, e, depois de ter feito essa assimilação, atingir o sumo objetivo da vida estabelecido aos homens pelos deuses para o presente e para o futuro. Fecha aspas. Página 208. Abre aspas. Entre os que foram gerados machos, todos os que são covardes e levaram a vida de forma injusta, de acordo com um discurso verossímil, renascem mulheres na segunda geração. Por esse motivo e nessa altura, os deuses conceberam o desejo da copulação, constituído dentro de nós e dentro das mulheres, um ser vivo animado, e criaram cada um deles do seguinte modo. Fecha aspas. Página 208. Abre aspas. O mundo. Como um ser vivo visível que engloba todas as coisas visíveis, Deus, sensível imagem do mundo inteligível, o mais grandioso, o melhor, o mais belo e mais perfeito. O céu, que é único e unigênito. Fecha aspas. Página 211. É preciso agora, de modo a encerrar, citar o mais breve trecho agora de Critias quanto à Atlântida. Comecemos. Abre aspas. Sempre que dizemos aos homens algo sobre os deuses, é mais fácil parecer falar adequadamente do que quando dizemos a nós, homens, algo sobre os mortais. Fecha aspas, página 216. Abre aspas. No que diz respeito à terra, a montanhas, rios, uma floresta, ao céu e a tudo quanto existe e circula em torno dele, ficamos satisfeitos, acima de tudo, se alguém for capaz de os reproduzir com um mínimo de semelhança. Fecha aspas, página 217. Abre aspas. Acontece o mesmo com os discursos, já que devemos ficar satisfeitos se o que dissermos sobre assuntos celestes e divinos for minimamente verossímil, ao passo que podemos examinar minuciosamente os mortais e humanos. Fecha aspas, páginas 217 e 218. Abre aspas. Primeiro que tudo, recordemos o principal. Passaram 9.000 anos desde a referida guerra entre os que habitavam além das colunas de Heráclis, o Estreito de Gibraltar, e todos aqueles que estavam para aquém. Segundo se diz, estava a nossa cidade que comandou e travou a guerra até o fim, enquanto que do outro estavam os reis da ilha da Atlântida, ilha essa que, como dissemos há pouco,
era maior do que a Líbia e a Ásia juntas. Mas, atualmente, por estar submersa graças aos tremores de terra, constitui um obstáculo de lama intransitável para aqueles que querem navegar dali para o alto mar, de tal forma que nunca mais pode ser ultrapassado. Fecha aspas, página 220. Abre aspas. No que diz respeito aos atenienses de então e aos seus opositores, contra os quais entraram em guerra, é necessário que comece por analisar, em primeiro lugar, o poderio bélico e a forma de governo de cada um deles. Fecha aspas, página 221. Abre aspas. Hefesto e Atena, por terem uma natureza comum, por um lado eram irmãos de um mesmo pai, e por outro, em virtude do gosto pelo saber e pela arte, tinham a mesma orientação, a ambos assim coube em sorte uma única porção, que é este lugar aqui, porque era por natureza afim e adequado à virtude e à sabedoria. Então colocaram aqui homens bons, os autóctones, e introduziram-lhes a ordem política no intelecto. Fecha aspas, página 222. Abre aspas. Ambos, Atena e Hefesto, eram filhos de Zeus, bem como se dedicavam a assuntos muito semelhantes. Atena nutria especial apreço pelas artes e letras, o saber em geral. E Hefesto dominava a metalurgia como artesão, bem como era o deus do fogo. O fogo era o símbolo da ciência, como disse o exemplo famoso do mito Prometeu. Fecha aspas, página 222. Abre aspas. As ocupações respeitantes à guerra eram comuns às mulheres e aos homens. A estátua da deusa era por isso representada pelos de então com armas. Isso é uma prova de que todos os seres vivos da mesma condição, tanto fêmeas quanto machos, são por natureza capazes de praticar em comum a virtude respeitante a cada espécie. Fecha aspas, página 224. Abre aspas. Os outros grupos de cidadãos ligados aos ofícios e ao sustento que provinha da terra viviam nesse lugar aqui, enquanto que o dos combatentes, separados desde o princípio por homens divinos, viviam à parte, tendo acesso a tudo que fosse adequado à sua subsistência e educação. Nenhum deles possuía nada a título particular, pois todos eles consideravam tudo comum a todos eles, e não se achavam no direito de receber dos outros cidadãos nada além do necessário à sua subsistência. Fecha aspas, página 224. Uma breve reflexão, né? Atlântida sendo descrita, sendo narrada como um lugar socialmente diverso. Então, guerreiros, camponeses, artesãos, outros grupos de cidadãos, a coexistência então de homens e mulheres na guerra, etc. Retomando, abre aspas. Eis uma grande evidência dessa fertilidade. O que dela ainda agora resta é equiparável a qualquer outra por ter muita variedade de cultivo e riqueza de colheitas, bem como boas pastagens para todo o tipo de animais. Mas como pode isso ser credível e com base em que se poderá dizer acertadamente que são os restos da terra daquele tempo? Não podemos deixar de notar nessa seção um eco da Idade do Ouro, que Hesíodo descreve nos Trabalhos e Dias. Fecha aspas. Página 225. Abre aspas. 9.000 anos. Esse foi o número de anos que passou desde esse tempo até agora. A terra que, em virtude do que aconteceu durante essas ocasiões, deslizou das terras altas, não se empilhou num morro digno de menção, como acontece em outros locais. Antes, ao escorregar continuamente semelhante a uma roda, desapareceu no fundo do mar. Fecha aspas. Página 226. Abre aspas. Havia também muitas e grandes árvores benignas, bem como a terra providenciava pastos maravilhosos para o gado. Fecha aspas. Página 226. Abre aspas. Também assim era a natureza do resto da região, que era provavelmente cultivada por agricultores autênticos, isto é, que faziam apenas isto, vocacionados para as coisas caras à beleza e tinham à disposição a melhor terra e água em muita abundância, bem como estações temperadas da forma mais moderada que havia sobre a terra. Fecha aspas, página 227.
Enfim, uma breve nota. Não dá para deixar passar essa natureza arquetípica, ideal, né, no sentido do estilo platônico mesmo, né, como se criada pelo próprio demiurgo. A gente se pergunta como é possível um lugar desse na Terra em que vivemos. Abre aspas. A parte exterior, junto aos seus próprios vertentes, era habitada por artesãos e pelos agricultores que cultivavam as imediações. Quanto à parte superior, habitava a classe dos guerreiros, de forma autônoma e isolada, junto ao templo de Atena e Hefesto, que eles tinham vedado com uma única cerca, como se fosse uma só casa. Fecha aspas, página 228. Abre aspas. Tinham tudo quanto fosse adequado à vida em comunidade, fossem residências ou templos, exceto ouro ou prata, pois não faziam qualquer uso disso para nada. Mas, por buscarem o ponto intermédio entre a arrogância e a subserviência, habitavam em residências organizadas, em que envelheciam eles próprios e também os netos dos seus netos. Fecha aspas. Página 228. Abre aspas. No lugar onde atualmente está a Acrópole, havia uma fonte única que foi destruída pelos terremotos, da qual atualmente restam apenas linhas de água em círculo, mas que naquele tempo providenciava a toda a gente uma corrente abundante. Fecha aspas. Página 228.